O crescimento da tensão entre o Lula e o Maduro está dando o que falar. Hoje, em uma matéria do Estadão, quase, ou melhor, bem dizer, chamou o Lula de cachorrinho de ditador. Ou seja, a situação está mais quente do que você possa imaginar. E sabe, uma escalada pode acontecer. Vamos entender o que está acontecendo. Também vou tratar de uma matéria que foi publicada no jornal Metrópolis. Uma análise perfeita sobre o que pode acontecer com o pedido de impeachment do Lula. Bem agora, na hora final, na reta final. E qual seria o destino desse impeachment por crime de responsabilidade e pedalada fiscal, num momento que o Michel Temer sobe o tom contra o Lula? O que pode acontecer? Vamos tratar dessa matéria? Então seja muito bem-vindo, eu estou aqui para te explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil, tratar um pouco dessas notícias cabeludas, né, que estão acontecendo. Mas enfim, não esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda bastante o nosso canal. Tem gente que às vezes está seguindo, acha que está inscrito, mas a própria plataforma te desinscreve depois de um certo tempo. Então dá uma força para a gente. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, sou jurista, filósofo, político, e o nosso intuito aqui é entender política um pouquinho mais. Vamos comigo? Vamos lá, vamos começar com o ponto mais importante, né? A Regina Reinhold, né? Ela escreveu o seguinte pra gente. Doutor Sandro, você pode lutar e perder. Porém, quem não luta já perdeu a guerra. E aí a gente relembra o Salles, né? O Salles que ficou notório porque ele falou, não, eu prefiro perder de pé do que ganhar de quatro. Fez uma alusão aos conchaves que foram feitos aí com o Ricardo Nunes, ou seja, parte, né, da direita se entregou ao sistema, se entregou ao centrão e está deixando tudo correr, né, as mil maravilhas para o centrão. Inclusive o Kassab deu uma entrevista na CBN que é interessante a gente ouvir. Então, quem concorda com a Regina, coloca no comentário. Eu prefiro lutar e perder do que já entregar o ouro. Está sendo essa discussão com o Alcolumbre. Não, a gente tem que articular e tentar. A gente, no mínimo, não pode fazer parte disso. Apoiar o Alcolumbre é entregar a faca e o queijo na mão do rato. Mas, enfim, coloca no comentário o que você pensa sobre isso. Gente, vamos lá. Essa matéria aqui é insana. Insano o que está acontecendo. Vou te situar, tá? O Lula foi o cara mais afável ao Maduro que já existiu, né? Quando o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro emitiu um decreto onde proibia que o Maduro pisasse aqui no Brasil. O Lula, a primeira coisa que ele fez foi tirar esse decreto. Chamou o Maduro, recebeu o Maduro com honras de chefe de Estado e falou que o Maduro é um homem muito bom. Ponto. Ah, só um detalhe. Quando o Maduro veio aqui, a guarda do Maduro bateu numa jornalista brasileira e ninguém falou nada, nem a mídia brasileira falou nada disso. Ponto. Foi embora o Maduro. O Maduro falou que ia concorrer de novo, né, a sua enésima reeleição, né, onde ele faz as pessoas entrarem com um fuzil apontado para a cabeça para votar, mas são eleições justas e livres, e o Lula falou que ia ser fiador da eleição, que garantia que o Maduro seria justo. E só para lembrar, se você falasse que o Lula era amigo do Maduro, o TSE te punia, tá bom? Tá bom, ok, passou a eleição, e aí ninguém acreditou no golpe? Foi uma fraude pesada. E tem um detalhe, o Lula chegou a falar que as eleições lá da Venezuela são tão justas quanto no Brasil. Mas ficou feio. Acontece que o mundo começou a pressionar o Lula, falou, e aí, Lula? Você falou que ia ser justa e todo mundo está vendo que foi uma bela de uma fraude, um golpe de Estado praticado pelo Maduro e não usava estilingues e bolinhas de gude. Utilizava armas. O Lula se calou. Ao se calar, incomodou o Maduro. E o Maduro agora está soltando pedrada no Lula de tudo quanto é jeito. Está ameaçando o Lula, porque ele queria entrar no BRICS. E o Lula falou, veja bem, está pegando mal esse nosso relacionamento, Maduro. Então acabou que não deu muito certo. E o Maduro ontem publicou uma ameaça com uma bandeira do Brasil e uma foto do Lula falando que o Brasil vai se dar mal. Foi uma declaração não contra o Lula,
foi contra o Brasil. Pois é. Qual é a resposta do Lula? Matéria do Estadão. Enquanto Maduro sobe o tom dos insultos, não só contra o Lula e Amorim, mas contra o Brasil. Lula e Amorim põem panos quentes, provando que sua fidelidade canina resiste a tudo. Fidelidade canina, cachorrinho de ditador. É isso que o Estadão chamou o Lula, e não só o Lula, o Amorim também. Falou que eles têm fidelidade canina aos ditadores. Pronto. Vou ler até a matéria para vocês. Masoquismo diplomático. O mínimo que o governo brasileiro deveria fazer seria convocar seu embaixador em Caracas, num gesto de reciprocidade, como sugere o protocolo diplomático. Mas até agora, reina o mais absoluto silêncio, como se já não fossem suficientes as seguidas agressões de Maduro ao Brasil e ao seu governo. Ai, hein? O Lula não vai falar nada. O Lula deveria se levantar e falar: cala a boca, Maduro! E o Maduro falou: ô, Lula, vou contar umas coisas que eu sei. Então, cara, se o Maduro começar a falar, aí é que o negócio vai ficar mais pesado mesmo. Pro Lula, ficou numa situação tão difícil que ele não sabe se é melhor ele ser aliado do Maduro e receber críticas por isso, ou ele não ser aliado do Maduro e receber críticas por isso. De um jeito ou de outro, o Lula vai receber críticas. Vai receber críticas pelo simples fato de ser Lula, né? Isso é fato. Mas, enfim, presta atenção. O Vinícius Carrion citou um trecho da matéria aqui, ó. A ditadura venezuelana, contudo, Lula dedica as mais variadas vênias, uma espécie de masoquismo diplomático, ou seja, bate em mim que eu gosto, Maduro. Eu gosto, Maduro, né? É o que o Lula fala. O ditador Maduro, portanto, pode ficar tranquilo. Aparentemente, não há insulto ou humilhação capaz de lanhar a fidelidade canina de Lula. Amorim e seus sequazes ao regime chavistas, que, ademais, não se pode esquecer que deve nada mais, nada menos, né, que 1,5 bilhão de dólares, não é real, é dólares, quase 10 bilhões de reais ao Brasil. E, aparentemente, não tem a menor intenção de pagar. E aí você lembra que o Lula, o homem que só diz a verdade, a alma mais honesta desse Brasil, falou que nós não recebemos o que o caloteiro Maduro nos deve porque o Bolsonaro não quis ir cobrar. Ué, Lula, será que você não quis ir cobrar também? Não? Vai lá, vai. Agora é a hora perfeita do Lula aí, e como é seu amigo, não precisa levar nem segurança, nem guarda. Vai tranquilo, vai na fé, vai na paz, que essa viagem o povo brasileiro banca, tá? E aí, o Cristiano deixou um comentário. Maduro ameaçando pudim de cana? Não. Ele é queridinho do pau d'água. Bem feito. Pois é, eu acho que o Cristiano expressou aí, né? Deixou no comentário o sentimento, né? De muitos brasileiros que ficam atônitos, né? Assustados ao ver esses alinhamentos nefastos que o Brasil se propõe a ter, né? Então, nada é tão ruim que não possa piorar. Simples assim. Vamos lá, vamos falar de impeachment do Lula. Vamos falar, né, do Lira aqui. Matéria do Paulo Capelli. Impeachment de Lula por pedalada tem destino certo com Lira. E aqui retrata até um pedaço interessante, né, um momento interessante do porquê, né, esse momento é tão emblemático para o Lula, né? A gente passou triscando de um impeachment. E aí você vai entender por que o Lula, mesmo odiando o Lira, por que, mesmo sabendo que o PL do Bolsonaro e o Bolsonaro está apoiando o candidato do Lira, o Lula apoia. Tá? Ontem eu mostrei para vocês. Um dos motivos do Lula apoiar e do PT apoiar também é que eles vão receber secretarias que movimentam muito dinheiro. E o PT nem gosta de dinheiro, né, pessoal? Mas agora a questão é um pouco mais embaixo, tá? O pedido de impeachment, protocolado pela oposição por causa de uma suposta pedalada fiscal do governo Lula, não será submetido ao plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O PT oficializou o apoio ao deputado Hugo Mota, do Republicanos, apadrinhado por Lira, para substituí-lo no comando da casa a partir de 2025. E claro, Lira não quer perder o apoio, né, do partido, que conta com 68 deputados. Nos últimos meses, como presidente da Câmara, Lira quer foco na aprovação do orçamento e do desbloqueio das emendas parlamentares.
Nesse sentido, ele não tocou no pedido de impeachment, pois qualquer movimentação nesse sentido levaria a uma paralisação do Congresso. Além disso, o presidente da Casa dispõe de uma boa relação com Lula e quer mantê-lo após deixar o cargo. Pois é. Isso aqui é uma prova de que não é crime, não é pedalada, não é nada. Eu preciso explicar para você pela enésima vez. O processo de impeachment não é um processo jurídico, é um processo político-jurídico. Como assim? Tem regras, tá? Essas regras têm que ser cumpridas. É o que torna jurídico. Mas por que político-jurídico? Porque é a conveniência e a oportunidade do Congresso que fazem com que o processo de impeachment inicie. Vou te dar um exemplo. Tem, acho que 40, 50 pedidos de processo de impeachment. Todos fundamentados em crime de responsabilidade. Somente se o Congresso achar conveniente é que ele vai colocar esses crimes em análise. Vai apurar essa situação. Por isso que ele é um processo político-jurídico. É diferente de um processo eminentemente jurídico, né? Quer dizer, era para ser diferente. Não é que é diferente, era para ser diferente. Por exemplo, se um crime é descoberto, o processo no Supremo, vamos dizer, o Lula cometeu um crime comum e não de responsabilidade. Quem julga o Lula por crime de responsabilidade é o Congresso. Quem julga o Lula por crime comum é o STF, tá? Só para deixar claro. Se um crime, por exemplo, Lula matou alguém, exemplo, né? Se o Lula matar alguém e este crime tiver que ser analisado pelo STF, não é faculdade do STF. Ele tem que iniciar, o Procurador-Geral da República tem que iniciar, porque não é dependendo da conveniência e oportunidade, ou melhor, não deveria ser, entenderam? Então, o Lira, ou qualquer presidente da casa, sempre usa esses processos de impeachment mais como moeda de troca do que literalmente preocupação em resolver o problema do Brasil que se chama Lula, né? Resolver o problema do Brasil, tá? Vamos lá, outro ponto, pessoal. Matéria da Veja. O candidato sou eu. Em entrevista à Veja, Jair Bolsonaro minimiza as derrotas de seus aliados, celebra a vitória da direita na maior parte do país, afirma que vai disputar a eleição de 2026 e que a investigação pela trama golpista é apenas perseguição jurídica. Tá? Então foi uma matéria da Veja. Cara, 100% correto o Bolsonaro, alinhadíssimo com o ponto de vista do Bolsonaro. Eu jamais entregaria os pontos no lugar do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar agora, eu não vou concorrer, todo o holofote será, então é quem? É o Tarcísio. Todo mundo vai focar no Tarcísio e o Bolsonaro, o imbrochável vai brochar, entendeu? Vai perder a força. Não, se ele não vai concorrer mais, se ele não vai ser o nosso presidente mais, para que eu vou continuar acompanhando o Bolsonaro? Vamos focar todo mundo em quem será o candidato do Bolsonaro. Entendem? Então, a estratégia do Bolsonaro é 100% correta, tá? Ou seja, eu vou manter o meu nome, mesmo sabendo que o sistema não vai deixar eu concorrer. Eu vou manter o meu nome. O que pode ter uma interferência é a geopolítica, ou seja, aqui dentro do Brasil já está a carta marcada. Vem cá, alguém acredita aqui que o sistema, o Alexandre de Moraes vai acordar de bom humor e falar: hoje eu quero liberar o Bolsonaro. Não vai. Você sabe que não vai. Então vamos ser sinceros, né? O que vai acontecer é o seguinte: o Bolsonaro tem que minar, né, todo essa possibilidade de um terceiro, deixar na dúvida. É o Caiado. Não, é o Ratinho Júnior pelo PSD. Não, é o Tarcísio com o apoio do Caiado. Com o apoio do Bolsonaro. Ele tem que deixar isso em off para lá no final ele poder direcionar todo mundo. Não, meu candidato é o Tarcísio. Meu candidato, vai que dá louca, é o Marçal. Tá, pode ser. Que isso, Sandro? O Bolsonaro pediu até a medalha de imbrochável de volta. Você tá falando que o Bolsonaro pode apoiar o Marçal? Pode ser. Por que eu tô falando? Entenda.
né? Depende dos acordos. Nada que está certo. Você imaginaria algum dia que o Alckmin seria visto Lula? Não. Né? Por que eu estou te explicando isso? O Costa Neto está meio com raiva do Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio cresceu muito nas eleições municipais. Cresceu muito. E a primeira coisa que o Tarcísio falou, opa, não vou mais para o PL. Costa Neto já contava como certa a filiação do Tarcísio, na sombra do Bolsonaro, dentro do PL. O Tarcísio saiu da sombra um pouquinho, viu o sol e falou, não, prefiro estar com o Kassab do que com o Costa Neto. Entendeu? Então, pode ser que lá na frente o Tarcísio fala, opa, o Costa Neto fala, não, Tarcísio cresceu demais, tá se achando a última Coca-Cola, vou colocar uma outra pessoa. E essa semana, o Costa Neto andou fazendo uns elogios ao Marçal. Então, torço para que isso não aconteça, porque seria mais do mesmo. Marçal, se entrar no PL, vai ser mais um controlado pelo Costa Neto. Ponto. Tá? Mas a estratégia do Bolsonaro tem que ser essa. Agora eu tô vendo alguns vídeos, sinceramente. Eu vi um vídeo de um cara do TikTok, ele não fala nada com nada. O único discurso dele era, não, porque o Bolsonaro tem todo o sistema na mão. O Bolsonaro tem a estratégia perfeita, ele controla tudo. E tudo tá dominado pelo Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele é um estrategista mor. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então tudo isso que tá acontecendo já era planejado pro Bolsonaro para ele dar a cartada final lá na frente. Ele não falou lá com cré. E eu vi um monte de gente, Bolsonaro em 2026. Gente, não é isso que eu quero com vocês aqui. Desculpa, tá? Eu particularmente queria o Bolsonaro como presidente da República, mas eu tô trabalhando com os pés no chão, tá? Hoje, entre Lula e Bolsonaro, meu Deus, o que o Brasil tá virando, né? Mas, enfim, a gente tem que ficar de olhos bem abertos que tem muito vendedor de sonhos aí. E aí, esses vendedores de sonho, querendo clique, like, né? Acaba atrapalhando para quem realmente está preocupado. E aí, cara, como é que vai ser o futuro do nosso Brasil? Peraí, eu tenho empresas aqui no Brasil, minha família está aqui no Brasil, todo o meu estudo que eu investi... Não, nem tudo, graças a Deus, pelo menos meu mestrado foi fora do Brasil, né? Mas assim, e alguns cursos também, mas... e tô pensando até em fazer um curso lá no Uruguai, lá uma faculdade lá, porque se der zica aqui eu saio. Mas quem não pode? Né? Então, assim, vamos ter atenção no que tá rolando, tá? Vamos lá. Quer um exemplo? Cara, o Ricardo Salles agora mitou em cima do Lula. O Brasil tá correndo o maior risco de todos os tempos. O Lula convocou os governadores e quer impor a centralização da segurança pública na mão do Lewandowski, ou seja, na mão dele, do governo federal. Isso acontece na Venezuela, com a Guarda Bolivariana. Isso acontece, né? Na Rússia, com a KGB. Ou seja, o Lula quer que ele mande em toda a polícia. Igual ele está fazendo com a Polícia Federal. Imagina se a Polícia Militar também estiver na mão do Lula. Entenderam? Imagina se a Polícia Militar dos estados, se a Guarda Municipal toda receber ordem do Lula. Porque hoje é o seguinte, cada estado tem sua autonomia, tá? Independência em governo federal. Se o Lula mandar uma ordem para o governador do estado, como por exemplo o Lula mandou o Caiado colocar câmeras nos governadores do estado, o Caiado falou, vai plantar fava. Meus policiais não vão usar câmera nas fardas, não. Ponto. Entendeu? Então, o que acontece? O Lula só está querendo o controle de toda a força armada do Brasil. E aí, o Lula, nessa reunião com os governadores, falou: logo o crime indicará juízes, promotores e políticos, diz Lula. O presidente afirmou estar preocupado pela presença crescente do crime organizado na sociedade e nas instituições. Falei para vocês que o Ricardo Salles mitou, ele escreveu aqui. Se até presidente da República eles já elegeram, né? Rapaz, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Não é de hoje. Eu li essa matéria lá em fevereiro de 2023 ou 2024, dizendo que o crime organizado, ele pega advogados, pega gente, né, das comunidades, paga o curso de direito,
paga o cursinho, prepara esse cara para virar juiz, para virar promotor, para virar policial. Eles fazem esse sistema, bancam, né, as prefeituras, fazem os alinhados deles virarem procuradores dos municípios. Eles fazem todo o organograma e, vamos lá, você que é concurseiro, eu já fui muito concurseiro, tá? Já passei uns 9 concursos. Você que é concurseiro, você estuda. Tem um cara que é cria do crime. No dia H da prova, o crime visita o fiscal da prova e fala: que vai cair, me fala, porque eu já fiz o dever de casa. Eu sei que a sua mãe mora no endereço tal. Eu sei que a sua filha namora fulano de tal. Eu sei que você trabalha no lugar tal. Eu sei que a sua esposa fica de tal a tal hora sozinha aqui na sua casa. Então eu quero saber o resultado da prova. E acabou. O juiz é eleito, né? É aprovado com a bênção do crime. Então, isso já existe, isso já acontece, tá? Então, sim, inclusive teve um estudo agora que disse que o Brasil já é narco-estado. Um estudo, não lembro se foi da Harvard ou da MIT, eu gosto de ler as notas. Não lembro, tá? Eu tive um professor quando eu fiz o curso da Harvard, né? Que ele falava muito sobre isso, né? Sobre a interferência e ingerência de organismos alienígenas dentro do Estado, né? Enfim, né? Mas enfim, é o Brasil se tornando isso aí. E aí, por fim, mas não menos importante, eu ia até encerrar, mas me deu vontade de falar dessa matéria aqui. Tem umas 4 matérias pela frente. Datena não volta mais ao Brasil urgente. Pegou o banquinho, saiu de fininho, não vai dar cadeirada em mais ninguém, né? Na Band. É uma brincadeira o que estão fazendo com o Datena, né? Depois de várias especulações, a Band definiu o futuro de José Luiz Datena em uma reunião nessa terça-feira, que contou com a participação do presidente da emissora, o Johnny Saad. A Band decidiu afastar o apresentador do Brasil Urgente, programa que Datena apresentou por mais de 20 anos. Cara, eu imagino o arrependimento do Datena de ter entrado nessa eleição. Meu Deus, como ele deve estar arrependido. O sonho virou pesadelo. Ele imaginava que cumpriria o sonho, humilhou-se para o Boulos para ser visto Boulos. Né? Correu atrás de PT, de tudo quanto é coisa, até que o PMDB o PSDB deu espaço para ele. Ele afundou o partido acabou, o tucanato já era. Saiu com a reputação queimada, com a reputação do cara que deu a cadeirada no outro candidato. Perdeu o emprego. Rapaz, se tem decisão que a gente toma e que lasca com a vida da gente, esse é um exemplo que você nunca mais vai poder esquecer, né? Pois é, se alguém quiser deixar uma mensagem de solidariedade ao Datena, fique à vontade. Bom, e é isso, pessoal. Por fim, mas não menos importante, se você não fez o download aí, tá? Conheça o livro aqui, 20 Regras para a Vida. Tá? A gente já está articulando aqui para deixar o novo livro sobre leilões. Então, cada dia a gente vai estar trazendo um e-book novo para vocês aqui. Ou um livro novo para vocês. Fechou? Grande abraço, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial, se Papai do Céu permitir. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Tá bom? Abraço e até a próxima.